Esse é o Ancapso e nós vamos falar aqui sobre a Folha de São Paulo, que está dizendo que o X acabou, que o Elon Musk acabou com o X, que absurdo, não sei o que lá. Eles falam aqui do grande êxodo do X de Elon Musk, que pode levar à volta das bolhas progressistas, ou seja, a matéria fala sobre o X acabando, não só no Brasil, tá? Isso aqui não é no Brasil, não, isso aqui é na Inglaterra. Segundo eles estão dizendo aqui, caiu muito a audiência do X na Inglaterra e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui? Porque a verdade é que esse pessoal esconde um fato que é, assim, aqui no Brasil, que o X foi proibido, proibido, ele tem mais usuários que o Blue Sky. Exatamente. Não, caiu, lógico, teve gente que parou de usar o X, né? Mas ele proibido no Brasil ainda tem mais usuários que o Blue Sky. Aí o pessoal fica com essa que não, que o X caiu, está acabando, não sei o que lá. Você vai olhar para as outras redes sociais? Não, tá a mesma coisa. O X ainda é a rede social mais relevante no mundo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Felipe Mountbatten, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de São Paulo toda comemorando aqui, não, porque o X teve um grande êxodo, que deu errado, Elon Musk, coisa e tal. Olha só, a matéria vem do Financial Times, inclusive, né? Há atualmente um grande perigo, escreveu um homem há 2 anos atrás, de que as redes sociais se fragmentem em câmeras de eco de extrema direita e extrema esquerda, que geram mais ódio e dividem nossa sociedade, né? E pode surpreendê-lo saber que o homem em questão era Elon Musk. Mas aí que tá a questão do pessoal reclamando aqui. Essa é a visão do Elon Musk. O que ele está fazendo agora é isso. A grande questão é que lá atrás, quando o Elon Musk falou esse tipo de coisa, o Twitter era uma bolha da esquerda, era uma câmara de ressonância da esquerda. E qualquer opinião mais à direita era censurado. Não só isso, você só conseguia selinho azul se você fosse de esquerda. Tinha todo um esquema para favorecer a esquerda e prejudicar a direita. Ou seja, o X era uma rede da esquerda, né? E por que o pessoal não gosta do Musk? Não é porque o que ele fez foi justamente, ele falou, eu quero censurar os 10% mais extremos. Tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda eu quero censurar. Agora, o meio tem que ficar, e tem que ser igual para todo mundo. Por que hoje em dia qualquer um tem o selinho azul, se você pagar a mensalidade? Justamente a ideia é essa, você não tem uma preferência, não é um esquema de que, os amigos eu dou o selinho azul pro amigo. Só que o que aconteceu com isso? A esquerda ficou chateada. Esse é o problema que está acontecendo de forma geral em toda a comunicação no mundo, né? A esquerda estava acostumada a ditar as regras, a dar as regras, a dizer o que era para fazer, o que não era para fazer. E de repente, com a informação descentralizada e distribuída, ela perdeu essa capacidade. Não há esse grande aumento da direita, como eles colocam. A direita sempre esteve aí. É que a direita estava alijada dos meios de comunicação. Você não tinha repórteres de direita, não tinha apresentadores de direita, ou tinha muito poucos, né? Tinha alguns, mas muito poucos colunistas de direita e coisa e tal. A imensa maioria era da esquerda. E aí você não tinha, as pessoas não tinham voz. Agora, com a internet, essas pessoas têm voz de novo. E aí fica a esquerda reclamando, não porque as redes sociais, fake news e não sei o que lá, reclamando por quê? Porque tá desigual agora? Não, agora tá mais igualitário. A questão é que antes eles tinham o poder e ressentem de ter perdido esse poder. É a mesma coisa no Twitter. O pessoal tá reclamando do Elon Musk porque justamente o Elon Musk equalizou a coisa. E daí a esquerda reclama, né? E aí ela tá falando aqui que não, que o Elon Musk que destruiu o X ao tirar a moderação. Não, o Elon Musk não tirou a moderação continua. As notas da comunidade são fantásticas, você consegue saber o que é falso muito rapidamente, muito mais efetivo do que são as agências de checagem de fato, né? A questão é que a esquerda não se conforma com ter perdido esse poder, e por isso fica reclamando, e já não é um fenômeno agora aqui do Brasil e coisa e tal, de querer dizer que o X está acabando, que o Elon Musk destruiu o X e coisa e tal. Aí eles vêm falando aqui uma série de gráficos que, segundo eles, né, o X perdeu usuários tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e não sei o que lá. Aqui, ó, Estados Unidos aqui, Reino Unido aqui teria perdido um monte de usuários e não sei o que lá, nesse meio tempo, e muitos teriam ido para o Blue Sky e coisa e tal, e uma coisa que, olha só, na boa, pode ter caído alguns usuários. Se você olhar aqui o que dizem as pessoas aqui, na verdade
o número de usuários ativos no X aumentou depois que o Elon Musk comprou o X e comprou o Twitter e transformou em X.com, né? Por mais que a esquerda fique reclamando, dizendo que não, porque no final das contas agora tem muito mais gente de direita, que não, tem gente de direita e de esquerda também no X, né? Tem gente de todo tipo, né? Inclusive, e essa questão fica clara aqui também. Olha só como é que era o antigo Twitter, né? Você tinha, os progressistas postavam 30% das postagens, os conservadores, olha só, 1%, 2%. A questão toda é, os progressistas diminuíram as postagens da situação em 2024 e os conservadores continuam postando a mesma coisa. Então repara que ainda está desequilibrado, ainda tem mais esquerdista no Twitter ou no X atualmente do que conservador. O que o Elon Musk fez foi dar uma equalizada mais ou menos, diminuir a desigualdade, e com isso a esquerda está achando um absurdo, que não pode, tem que ir pro Blue Sky, né? E aí o que acontece? O uso do X no Brasil era de 21,4 milhões de usuários diários ativos em abril de 2024. Com a proibição aqui no Brasil, isso caiu em cerca de 73%. Então, ou seja, a gente tem hoje em dia 1/4 dos usuários que a gente tinha antes da proibição. É compreensível isso, né? Muita gente tem medo de tomar a multa do Xandão e coisa e tal. Muita gente não tem dinheiro para comprar rede, não tem dinheiro para comprar VPN e coisa e tal, então caiu muito. Mas repara, 21 milhões era antes. 1/4 disso é 5 milhões. 5 milhões ainda é muito mais do que o que tem o Blue Sky aqui. Isso aqui é o comportamento do Blue Sky aqui no Brasil. Aliás, mundial, tá? Cresceu muito por conta da proibição do X no Brasil, né? Então vinha aqui em 0,4 milhões por dia, aí com a proibição do X no Brasil chegou a ter um pico de 2 milhões por dia e agora estabilizou aqui em 0,8 milhões por dia, ou seja, não tem nenhum milhão. O X, proibido no Brasil, tem 5 milhões de usuários por dia. O Blue Sky não tem 1 milhão, mesmo permitido aqui no Brasil. Para vocês verem, colocar em contexto o que esse pessoal está falando. Ele está falando, não, porque o X está acabando. Não, não está acabando não, meu amigo. O Blue Sky de vocês é muito pior do que o X no final das contas, né? Agora, um outro ponto que eles colocam aqui, e que aí eu acho que é significativo nessa história, é justamente o risco de se criar bolhas isoladas, né? O pessoal da esquerda sair do X e ficar todo mundo no Blue Sky falando um para o outro, né? Esse fenômeno das bolhas da internet, na verdade, acontecia antes, quando o X era de esquerda, em que o pessoal de direita ia para o Getter, ia para o Parler, Gabi, tinha um monte de redes que eram mais de direita, então você tinha esse risco de isolar as pessoas, ficava falando o pessoal de direita ali, o pessoal de esquerda aqui e coisa e tal. Então essa formação de bolhas, eles temem que aconteça com a esquerda aqui. Eu torço para que aconteça isso, eu torço para que a esquerda vá para o Blue Sky e fique falando sozinha por lá. Por quê? Porque um ponto que eles estão esquecendo é justamente isso, o efeito network ainda é muito grande em favor do Twitter, ainda tem muito mais gente no Twitter. Então aqui, se a gente continuar, se o X do Brasil passar a ser exclusivamente de direita, quem perde com isso, meu amigo, é a esquerda. Então tá tudo ótimo, deixa o pessoal da direita fazer as coisas aqui, a gente fica aqui no X da direita só e o pessoal fica conversando lá no Blue Sky, porque não tem mais ninguém no Blue Sky. Blue Sky não colou, o efeito network é muito forte, mesmo proibido, o Brasil tem mais usuários ativos por dia no X do que no Blue Sky. E lá fora, os outros países, quando vão saber alguma coisa do seu país, eles procuram no X, não tenha dúvida, né? E com os brasileiros fora os esquerdistas fora do X, quem continuar lá é que vai continuar tendo relevância. Então, no final das contas, o pessoal está reclamando aqui que a culpa é do Elon Musk. Não, a culpa é da esquerda, que não aceita perder o poder dela. Ela quer a desigualdade a favor dela. Ela não quer uma igualdade nas condições de transmissão de informação, né? E alguns até suspeitam que tem motivos ulteriores por isso, né? O Blue Sky, por exemplo, está com dificuldade de moderar conteúdo de abuso sexual infantil em português, né? Não estão conseguindo fazer um esquema bem feito para moderar esse tipo de coisa, né? Será que tem a ver com a esquerda isso? Não sei, né? Mas é muito comum esse tipo de problema. Muita gente da esquerda também foi lá para o Mastodon e ficou chateado ao descobrir que o Mastodon é mais difícil você bloquear as pessoas do que no X, na verdade. Então,
esse tipo de coisa, achar que vai solucionar o problema da esquerda indo para outras plataformas, é no mínimo inútil, né? No mínimo engraçado, porque as outras plataformas têm uma moderação ainda pior do que o X. O X, com todos os defeitos que tem, você pode achar que o X tem moderação ruim e coisa e tal, ainda tem uma moderação melhor do que essas outras plataformas, né? Ou seja, é isso daí, deixa a esquerda chorar porque tá chorando pouco no final das... Ah, chega a ser engraçado. Isso aqui também, ó, o Tumblr, lembra dessa porcaria? Já morreu isso aqui, né? Eu achei que tinha morrido. Não, ainda existe ainda. Cresceu 222% devido ao uso do Brasil depois que o X foi banido no Brasil. E isso é outro problema. O pessoal da esquerda saiu do X e foi cada um para um lado, né? Então, ou seja, acabou, meu amigo. Você está piorando a sua situação, né? O X continua sendo o sistema principal. Quanto mais tempo a esquerda brigar com o X, ficar fora do X, que ótimo, que bom. Vai deixar o X mais do jeito que é o povo mesmo, né? Que é muito mais conservador e religioso, que é muito mais conservador na média do que o pessoal esquerdista acha, né? Então chega a ser engraçado, o pessoal comemora, não porque o Blue Sky explodiu, muita coisa, coisa e tal, você vai ver o número de usuários lá, tem menos usuários que o X proibido, meu amigo. É isso daí. E eu tô falando de usuários ativos, tá? Usuários que efetivamente entram na plataforma e usam, né? Lógico que em número total de usuários, o X tem muito mais ainda do que essas plataformas, né? Mas número total de usuários não interessa, porque olha o Threads, um monte de gente foi lá, criou conta no Threads, eu criei conta no Threads, eu criei conta no Blue Sky também, mas eu nem vou lá, nem uso essas coisas. Então conta inativa, conta que está criada, mas que ninguém vai lá, não interessa. A gente está falando aqui de contas ativas, contas que o pessoal vai lá e usa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.